Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma quinta chegando. Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Mais um tema bem interessante essa semana que a gente vai dividir em duas partes, tá? Não vai dar tempo suficiente para a gente fazer num módulo só, então a gente vai fazer a gente começa essa semana e a semana seguinte a gente termina, ok? O tema de hoje vai ser a integração metabólica. O que significa isso? É construindo a saúde. Então, a gente já falou de bastante tema interessante, falamos sobre glúten, sobre leite, sobre as inflamações, sobre as patologias, as enfermidades. Então, a gente vai falar agora sobre como a gente vai construir essa saúde, ok? Então, para você ter uma ideia, o corpo foi estruturado para a saúde. E qual é essa estrutura? Vamos fazer uma analogia. Faz de conta que você é um computador. Tem a parte do hardware e tem a parte do software. O hardware é o nosso organismo, tá? E o software é tudo aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Então, qual é a qualidade do seu computador? Qual é a qualidade do seu organismo? Como está a tua saúde? Não se constrói nada no universo físico sem matéria-prima. Você não vai conseguir fazer um omelete sem ovos, você vai construir um edifício somente com construtor. Se não tiver aí tijolo, cimento, ferro e areia, não há construção. Então é a mesma coisa no corpo, ok? Tem que retirar os obstáculos. Vamos fazer de conta que você é um trem que está num trilho a caminho da sua saúde. Então você vai ter que remover desse caminho, desses seus trilhos, as toxinas do seu corpo. Então, se você quer saúde, primeiro passo é limpar o terreno biológico. Então, para construir um corpo saudável e construir uma saúde longeva, né, para ter uma longevidade na sua vida, você tem que eliminar tudo aquilo que você acumulou ao longo da sua vida, que nunca nós aprendemos a fazer de forma correta. Então, limpar as toxinas é o primeiro passo para a gente ter saúde. E para que o trem possa passar, a saúde chega à tua vida. Então, elimine primeira coisa as toxicidades, as toxinas no seu corpo. Então, se a gente vai falar de toxinas, o que causa essas toxinas acumuladas no nosso corpo? Da onde que vêm essas toxinas? Tem muitas, mas a gente vai falar principalmente sobre a nossa nutrição, o nosso meio ambiente e o nosso estilo de vida, tá? Então, quando a gente fala da nutrição, qual o tipo de alimento que você leva para sua mesa? O que está fazendo você com a tua saúde? Você come alimentos ou produtos alimentícios? E esses alimentos são saudáveis? Estão limpos ou são tóxicos? São orgânicos ou não são orgânicos? São transgênicos ou não são transgênicos? Tudo isso é fundamental. Lá na frente a gente vai ver qual o software que você está dando para o seu corpo. Vai ver com vírus, antivírus? Você tem isso? Não, né? Então vamos lá. O meio ambiente também. O ambiente que você vive está perto da lavoura, onde tem muito agrotóxico? Está num ambiente, numa cidade cheia de poluição? Esse ambiente também está relacionado com a nossa saúde. E o estilo de vida. O seu estilo de vida, você faz exercícios, você toma sol, você cuida da sua saúde, bebe água corretamente, e isso vai determinar também o seu estilo de vida, se você vai ser saudável ou não. Somos muito mais do que aquilo que comemos. Sim, no entanto, aquilo que comemos nos ajuda a ser mais do que já somos. Então, nós somos saudáveis, mas precisamos estar sempre saudáveis ou melhorar a nossa saúde. Então, vai ser muito determinante saber qual tipo de alimento você está ingerindo. Então, existem alguns alimentos orgânicos que estão cheios de inseticidas, herbicidas, antibióticos, pesticidas e hormônios. Quando eu falo esses alimentos orgânicos, tanto vegetal quanto animal. O alimento que leva para a sua mesa, a sua proteína. Então, não adianta você só olhar para o seu alimento e achar que ele é saudável. Você tem que ver a origem dele, o que construiu essa estrutura do seu alimento. Então, quando eu digo assim, nós somos o que nós comemos e nós comemos o que o nosso alimento se alimentou. Dizem por aí que o frango não tem hormônio. Será? Será mesmo? Qual o tipo de ração que ele está consumindo? Então, o frango que chega na sua mesa é um alimento à base de ração. Você não está comendo o que você vê, você está comendo o que ele se alimentou. Então, aquilo sim é hormônio. O porco que você consome, né, a carne de porco, ela tem castração química hoje em dia. São injeções
Aquela injeção, por mais que eles dizem que não fique, fica sim no residual que você vai consumir. O leite, a gente falou muito sobre leite, mas normalmente tem muitos leites que vêm com uma carga excessiva de antibióticos. Sim, tem um controle de qualidade, mas mesmo assim passa um excesso desses antibióticos, ok? E não só no leite, nos animais também. Eles consomem muito antibióticos para evitar enfermidades, para ter um crescimento rápido, mas todo esse antibiótico está indo para você. Sem falar nos herbicidas, nos agrotóxicos, né? E nos pesticidas. Tem muito. Doença autoimune. Já que a gente vai falar de saúde, construir a saúde, a gente vai dar uma pitada aqui sobre doença autoimune, que é 9 vezes mais comum em mulheres do que homens. Mas sabe por que é mais comum nas mulheres do que nos homens? Por exemplo, tiroidite Hashimoto, uma doença autoimune que ataca a tireoide. É 9 vezes mais comum na mulher do que no homem. Por quê? O corpo feminino tem um percentual de gordura de 23% maior que do homem, que é 18%, 19%. Então, esse percentual a mais de gordura faz com que ela tenha mais inflamações e, consequentemente, mais doenças autoimunes, porque quanto mais tecido gorduroso, mais acúmulo de toxinas. Tá? As gorduras, elas seguram as toxinas no seu corpo. É uma forma de proteção para te não envenenar. Então, o percentual de gordura maior vai ter ali dentro mais toxinas, mais inflamação. Tá? Então, reduzir o percentual de gordura ajuda a desinflamar seu organismo. Tá? Já que a gente está falando de organismo, de saúde, de toxicidades, eu vou dar umas pinceladas em algumas enzimas importantes que eu preciso que você saiba. Não precisa saber tudo, mas é só para ter uma ideia do que acontece diariamente na nossa vida. Tá? Existem as enzimas metabólicas, digestivas e alimentares. Mas a metabólica que eu vou falar sobre isso hoje. Existem umas 10 importantes que eu quero que você saiba, eu só vou citar e eu vou dar a dica de algumas. Tem a delta 6 desaturase, tem a 5-alfa-redutase, a ciclooxigenase, a lipoxigenase, a aromatase, a glutationa peroxidase, G6PD, entre outras. Mas exclusivamente hoje eu vou falar sobre a delta 6 desaturase. É um palavrão, né? É um nome bem difícil de falar. Mas ela está relacionada com as inflamações, com as dores, com os inchaços, os edemas, os níveis de colesterol elevado, processos digestórios, né? Síntese dos hormônios, produção hormonal, retenção de fluidos líquidos, edema, inchaço, né? Coagulação sanguínea, né? Transmissão nervosa, sistema imune, entre muitas outras. E quem é que prejudica essa enzima? Essa enzima delta 6 desaturase, ela é prejudicada pelas gorduras trans. É isso mesmo. E onde que está presente a gordura trans? Todo alimento industrializado tem gordura trans. E da onde que vem isso? Dos óleos vegetais hidrogenados. O próprio óleo de soja, de milho, de girassol, canola, margarina, ela prejudica todo esse sistema inflamatório das prostaglandinas no seu organismo. Então, se você consome qualquer um desses alimentos que seja diariamente, você está correndo o risco de ter todas essas inflamações. E qual o antídoto que ajuda um pouco isso? Primeiro, eliminar as gorduras trans. E segundo, consumir ômega 3. O ômega 3, com bastante DHA, vai ajudar a eliminar essas inflamações. Por isso que eu trouxe essa enzima para vocês saberem, porque a gente às vezes não sabe porque está tão inflamado, e é o próprio alimento que você consome que está causando isso no seu organismo. Outra que eu quero falar hoje é sobre a 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase faz aumentar a dehidrotestosterona, que causa o quê? Hiperplasia da próstata, aumenta a próstata de tamanho, aumenta a produção de gordura visceral, tá? Causa queda de cabelo, pele oleosa, acne, entre outras, ok? Então, a gente tem que reduzir essa 5-alfa-redutase. E normalmente nos homens, também tem nas mulheres, é causado por intoxicações por agrotóxicos e também causada por uma aromatização, uma conversão ali, tá? Álcool acetoído desidrogenase, ADH, um nome bem comprido. Ela é uma catalisadora da redução do álcool, tá? Que acumula esses acetaldeídos que causam lesões no fígado, causam distúrbios mentais em geral.
Mas isso é muito proveniente dos asiáticos. Os asiáticos têm essa deficiência dessa enzima, que se eles consumirem bebidas alcoólicas, eles vão ter muito mais intoxicação do que quem não tem essa alteração dessa enzima. Claro, eles vão ter menor chance de ter dependência alcoólica, porque o álcool faz muito mal para eles, mas vão ter muito maior chance de desenvolver câncer de esôfago, tá? Então, para vocês asiáticos, o álcool normalmente não é tão adequado, tá? Também tem a G6PD. A G6PD a gente sempre pede para os pacientes, antes de fazer uma terapia com ozônio, fazer ozônio terapia. Então a gente avalia a G6PD para ver se ela pode ou não fazer o uso do ozônio, porque a G6PD está relacionado com as coagulações do sangue. Então ela tem uma predisposição à hemólise quando tem uma alteração da G6PD. Outra, uma bem importante que eu quero que vocês saibam, é sobre as COX, COX-1, COX-2, que são as ciclooxigenase. A COX-1 tem ação protetora em todo o seu organismo, principalmente no intestino, nos rins, coração e nas plaquetas. Já a COX-2, ela inativa em tecidos normais, sendo estimulada por processos inflamatórios. Aí que está o grande problema. Normalmente, as pessoas que usam anti-inflamatórios inibem todo esse processo, causando lesões nesses níveis intestinais, renais, hepáticos, né, cardíacos e das coagulações das plaquetas. Então, quem consome anti-inflamatórios, tem vários hoje, não esteroideio, tem essas alterações causadas pelo produto químico que vocês consomem para dor. Então você tem uma dor, vai lá, toma um anti-inflamatório achando que vai melhorar. Não, vai prejudicar, vai aumentar o grau de inflamação. Por quê? Porque os anti-inflamatórios não tiram a inflamação. Eles tiram a sinalização da inflamação, mas eles não reduzem a inflamação no seu corpo. Você vai sentir um alívio durante o medicamento, tem o efeito dele, mas passando o efeito dele, aumenta o grau de inflamação, porque ele te enganou, tá bom? Também tem a aromatase, que é o estrogênio sintase, tá? Essa aromatase pertence ao grupo das enzimas da citocromo P450, que é a nível hepático, tá? E age como mediador da aromatização androgênica em estrógeno, quer dizer, converte testosterona em estrógenos. Isso também não é saudável, nem para o homem, como para a mulher. E como você percebe que a pessoa tem excesso de estrógenos, está tendo uma aromatização no corpo? O rubor facial, aquela vermelhidão, parece que ela tomou muito sol e a pessoa, não, doutor, eu não tomei sol, eu sou vermelho assim mesmo. Então esse rubor facial está relacionado com essa aromatização que é muito inflamatória. Tá? Então, pequenas intervenções feitas na hora certa, no lugar certo, com pessoas certas, podem transformar doença em saúde. Escolha um bom profissional que vai entender o que está acontecendo no seu corpo e não se livrar de você dando algum medicamento para casa. Tá? Qual é a menor intervenção que poderia causar o maior benefício para o seu paciente? Então, qual é o maior benefício do paciente? Buscar o melhor custo-benefício. Você não tem que buscar o tratamento mais caro, você tem que buscar o tratamento mais efetivo. Cuidar da saúde, sim, custa, mas não é caro como a gente imagina. E se você tem duas opções de tratamento, o mais simples sempre é o correto. Não há necessidade de dificultar nada. O corpo por si só corrige tudo, desde que você entenda o mecanismo da cura dele. Tá? Energia é a moeda da vida. Sem energia, nada acontece no mundo. Então a parte energética, lembra que eu falei da mitocôndria, telomerase, energia vital. Tá? A complexidade de um sistema não é determinado pelo número de partes, mas sim pelo grau de interação entre elas, tá? Entre as partes. É uma geração de propriedades emergentes. Tá? Agora eu vou falar por que desse tema. Porque você está acostumado em um profissional de saúde, onde ele não vai entender a integração do seu organismo. Ele vai entender só uma área do seu corpo. Isso não é o correto. Tá? Está muito comum hoje você ver um profissional que não está preocupado com que não seja da área da especialização dele. Só que o profissional tem que entender todo o organismo, holisticamente, integrar as partes, porque seria a parte funcional. Tá? O metabolismo faz do organismo um sistema único.
E um metabolismo saudável promete um futuro saudável. Então, o que eu deixo de recado hoje, que a gente vai seguir semana que vem, é: faça sempre uma medicina funcional. A minha clínica sempre trabalha com uma medicina funcional. Por que esse nome é funcional? Porque funciona. Uns dizem integrativo, que faz a integração, mas eu vou além. Não é só integrativo, é uma funcional porque funciona. Porque a abordagem é sistêmica, não é somente focal. Eu não vou tratar somente o problema em si, sim descobrir a causa, a origem dele na raiz do problema. Toda abordagem médica que não cuida do órgão-choque é ineficaz. Cuidar de um sistema que não inclua o órgão-choque é enxugar gelo. Então, se você vai num profissional e ele não trata a causa, o problema inicial e só os sintomas, você está enxugando gelo. Você não nasceu doente, você adquiriu esse problema, então você corrige esse problema, desde que você entenda o mecanismo como um todo, né? Holisticamente. Você é tão saudável quanto mais doente dos seus órgãos. E você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Por exemplo, nós temos rim, coração, fígado, cérebro, mas você vai viver de acordo com o órgão mais velho seu. Não importa se o seu coração vai viver 200 anos, seu rim 150 anos, se você tem um fígado que vai viver somente 50 anos. Então é ali o órgão-choque que nós temos que tratar. Não importa que você tenha um fígado para 2 gerações, você tem rim para 3 gerações, se o seu coração não vai suportar toda essa carga. Então a gente tem que tratar o órgão-choque. Temos que descobrir sempre qual o órgão-choque do seu organismo. Agora, um teste genético gratuito, cuidadoso para você em casa. É o histórico familiar médico. Então, se você tem um histórico familiar médico, as doenças, as patologias da sua família, fica mais fácil você descobrir mais ou menos qual o seu órgão-choque. Só um recado: ninguém é refém da nossa hereditariedade, tá? Por mais que toda a família tenha um problema genético, um problema que todos estão acometidos, você consegue mudar essa expressão gênica através de uma epigenética. Então ninguém é refém da hereditariedade. Isso te liberta, porque senão fica aquele fantasma achando que nenhuma intervenção será saudável, porque você já está condenado pela genética da família. Isso não é certo. Então essas dicas dessa semana que vem muito mais, porque eu quero juntar essa integração toda para trazer muito mais saúde a todos vocês. Eu me despeço essa semana. Um abraço para todos vocês e até a próxima.